Bom dia a todos, sejam bem-vindos nessa nossa aula. Bom dia. Graças a Deus, bom dia. Estamos começando mais uma aula aí. Vamos aprender mais um pouquinho. E na aula de hoje, eu vou fazer um resumo de onde nós paramos na aula passada. Deixa eu só organizar aqui. A aula está sendo gravada, tá bom? E eu vou fazer um resumo aqui. Na aula passada, nós falamos um pouquinho sobre Abraão. Nós vimos a saída de Abraão, o chamado dele. Nós vimos que Deus pediu para que ele oferecesse um sacrifício, né? E esse sacrifício seria o seu próprio filho. Vimos que Abraão acabou obedecendo aí a palavra de Deus e que Deus providenciou tudo ali na última hora. Conseguimos imaginar também o que se passou na cabeça dele, né? Quando Deus pediu para que ele tinha que oferecer o seu filho como sacrifício, o único filho, o filho da promessa. Então, assim, só que ele tinha grande certeza que Deus iria ressuscitar Isaac, né? Que Deus devolveria Isaac nos braços dele. Então ele foi com essa fé, com essa confiança. Nós vimos aí as suas caminhadas, né? O que aconteceu durante a caminhada, principalmente com ele e com o seu sobrinho Ló, a separação dos dois, cada um depois acabou indo, cada um para um lado, certo? Nós vimos aí essa caminhada de Abraão, vimos que Deus mudou o nome dele de Abrão para Abraão, nós vimos aí a promessa que Deus fez para ele e para Sara, e nós vimos aí, terminamos aí falando sobre Isaac, né? Ele oferecendo Isaac como sacrifício e que Deus providenciou tudo. Nós vimos aí que Deus sempre apareceu para Abraão, conversava pessoalmente com Abraão, falava dos seus planos, né, de seus projetos. Deus cumpriu as promessas que ele tinha feito para Abraão, do filho, abençoaria. E vimos também que a preocupação de Abraão não era só com Isaac, mas também com o filho Ismael, e que Deus também prometeu que abençoaria Ismael e que ele também seria pai, né, de vários príncipes, 12 príncipes. Então nós vimos Deus conduzindo Abraão aí. Outro ponto importante que nós vimos também foi que Abraão, ele estava peregrinando na terra que Deus tinha prometido a dar aos descendentes dele, certo? Outro ponto também que nós vimos foi que Abraão sabia, o Deus revelou para Abraão que a descendência dele ficaria por um período aí de 400 anos como escravos no Egito. E após esse período, Deus estaria aí resgatando o povo e levando para a terra prometida. Então, o povo retornaria àquela terra onde ele estava ali acampado, certo? Então, nós vimos aí. Nós vimos também que, antes de Abraão morrer, ele pediu para que seu servo voltasse lá para a terra de onde ele saiu, para trazer uma noiva, uma mulher, uma esposa, dentre dos parentes de Abraão, né? Vimos que o servo foi, o servo, né, orou quando chegou na cidade, e conforme a oração dele, tudo aconteceu. Apareceu uma moça, certo? E essa moça aí chamava-se Rebeca, deu de beber água para ele e para os animais, né? E ali levou ele para estar conhecendo a família, o pai dela também. Quando ele chegou lá, ele acabou contando a história, né? E o objetivo dele para aquela visita seria para arrumar uma noiva, uma esposa para o filho do Senhor dele, para o filho de Abraão, né? É, terminando aí, os pais de Rebeca concedem, dá autorização, e ele leva a moça até Abraão. Quando ele chega a Abraão, lá na terra de Abraão, onde Abraão estava com sua família, na terra de Canaã, Isaac vê a moça de longe, se apaixona na primeira vista e, né, acaba se casando aí. Então, nós vamos continuar dessa parte em diante. Deixa eu só abre lá no livro de Gênesis, né? É o capítulo 24.
ali no capítulo 24, que a gente vê quando Rebeca encontra aí com o servo, né? Tudo isso acontece. E no capítulo 25 nós comentamos também que depois da morte de Sara, depois da morte de Sara, Abraão casou novamente com outra mulher e teve mais filhos. Não acreditava na promessa e depois de anos ainda teve mais filhos, né, professor? Ainda teve mais filhos, é isso aí, depois de anos, né? Então nós vemos aí que Deus foi cuidando. Sim. Só um minutinho aqui, tá chegando. Daniele, bom dia, tudo bem? Nós já iniciamos a nossa aula, tá? Estamos falando ali o capítulo 24 e o capítulo 25 do livro de Gênesis, para você estar acompanhando aí a gente. Então, é isso daí que a Marli acabou de comentar, né? Nós vimos que depois de anos, Deus ainda abençoou Abraão, e ele teve mais filhos e filhas. E muito interessante, lembra que quando Isaac nasceu, Abraão tinha 100 anos de idade. Quando nós chegamos aqui no capítulo 25, já se passaram muitos anos, quer dizer, o seu filho da promessa, o filho da promessa do casal, Abraão e Sara, já estava casando aqui. Estava casando, na verdade estava casado quando chega no capítulo 25. Então já era adulto. Ele tinha, aqui fala, ele tinha 40 anos. Normalmente era a idade que eles acabavam se casando aí depois dos 30, 40 anos. Mas, quer dizer, já era um homem, já estava formando a família. Com certeza, Abraão já deveria ter neto através de Ismael, mas ele não tinha um contato com Ismael, porque ele foi embora, tinha ido embora com a sua mãe quando era criança, né? E Deus acabou abençoando, nós vamos ver que Deus acabou abençoando Ismael também. E ele foi pai aí de vários príncipes, 12 príncipes também, certo? Então, continuando aí, capítulo 25, tá? Aí nós estamos vendo aí que Abraão, ele acaba falecendo e Isaac enterra ele. Isaac, interessante que Ismael aparece no enterro do pai, né? Deveria ter contato? Sim, com certeza deveria ter contato, tá? É igual nós hoje temos contato com nossos parentes, então, quer dizer, ele sempre manteve esse contato aí, independente se estavam longe ou não. Mas acompanha comigo aí, o versículo 7. Eu vou ler o versículo 7 aí, do capítulo 25, livro de Gênesis. Vamos lá. Vou ler o versículo 6, tá? Porém, aos filhos das concubinas que tinha, deu ele presentes, e ainda em vida os separou do seu filho Isaque, enviando-os para a terra oriental. Então, quer dizer, ele acabou, seus outros filhos que ele teve, Abraão, ele acabou mandando para outras terras, outras regiões. Tá? Com isso, quer dizer, a família, os filhos os descendentes de Abraão acabou sendo espalhada aí pela terra. Versículo 7. Porém, os dias da vida de Abraão, 175 anos. Expirou Abraão, morreu em ditosa velhice, avançado em anos, e foi reunido ao seu povo. Sepultaram-no Isaque e Ismael, seus filhos, na caverna de Macpela, no campo de Efron, filho de Zoar, o Eteu, fronteiro de Manre. Esse campo foi o campo, ou aquela gruta, né, aquele pedaço de terra que Abraão comprou para sepultar Sara, a sua esposa. Então, nós estamos vendo aqui que Isaac e Ismael estão juntos novamente para sepultar o seu pai, onde? Lá na terra onde ele comprou, né? Na caverna onde a mãe deles estavam aí enterrada. Então, Abraão, nós vemos aqui que Abraão acabou falecendo, né? E os filhos estavam juntos aí para estar sepultando os pais. Interessante, ó, no versículo 11 aí, depois da morte de Abraão, Deus abençoou a Isaac, seu filho. Isaac habitava junto a Beer-Lai-Roi. Tá?
ele estava na terra de Canaã, porém a terra de Canaã ainda não pertencia a Abraão. Daiane. Bom dia, Daiane, seja bem-vinda. Nós estamos falando aí do capítulo 25, livro de Gênesis, tá? Capítulo 25, indo para o capítulo 26. Mas nós estamos bem no capítulo 25. Dos versículos 12 em diante, aí do capítulo 25, aí vai falar das descendências de Ismael. Deus abençoou Ismael, ele teve filhos, né, e filhas aí, e olha o versículo 16. São estes os filhos de Ismael, e estes os seus nomes pelas suas vilas. Então, veja bem, cada filho de Ismael conseguiu formar uma vila, 12 vilas. Então, quer dizer, Deus estava cumprindo a promessa do quê? Da multiplicação ainda, certo? Então, veja bem, porque ele deixou bem claro para Abraão que os filhos de Abraão, a descendência de Abraão seriam numerosos, né? Seria incontáveis como a areia da praia, a areia lá da praia. Então, veja bem, suas vilas e pelos seus acampamentos 12 príncipes de seus povos. Então Ismael foi abençoado por Deus, teve vários filhos, 12 filhos, certo? Claro que ele teve mais filhos além dos 12, mas desses 12 filhos aí, cada um edificou uma cidade, e aí foi crescendo aí a descendência de Abraão, através de quem? Da escrava Agar, lembra? Né? Da escrava Agar. E nós vimos aí Isaac também, descendência de Abraão e Sara. E nós vimos que depois da morte de Sara, Abraão casou com Quetura e teve vários filhos. Então, assim, a descendência de Abraão foi se multiplicando. Foi se multiplicando e foi se multiplicando. Diante dessa situação, nós estamos vendo que Deus está cumprindo o que ele prometeu para Abraão. Que Abraão teria descendentes. E depois de 100 anos de idade ele estava. Então, para Deus, nada é impossível. Somos nós, né? Assim como nós vimos que o próprio Abraão, por ser humano, né? Quando Deus falou que ele teria filho, né? Nós vimos que ele não acreditou, nem ele nem Sara. Acabou rindo aí e Deus provou para ele que eles estavam errados, certo? E aí fala, né? Ismael teve 12 príncipes, né? Cada um edificou uma cidade. Versículo 17. E os anos da vida de Ismael foram 137, e morreu e foi reunido ao seu povo. Ismael viveu 137 anos. Então, resumindo aí, Abraão acabou vendo alguns netos, alguns filhos de Ismael também. Depois a gente vê a descendência de Isaac, certo? Então, a gente vê a descendência de Isaac, aí vem aí os nomes dos filhos. Interessante que Isaac já estava casado com Rebeca. Agora, outro ponto que acompanha muita família, né? A família deles ali. Sara era estéril. Deus abençoou, né? E Sara teve um filho. E a esposa de Isaac também era estéril. Era estéril. Acompanha comigo aí. Versículo 20, tá? Vou ler aqui, ó. Era Isaac de 40 anos quando tomou por esposa a Rebeca. Então, olha só. Isaac tinha 40 anos quando ele casou. 40 anos de idade. Então, praticamente a vida estava, né, começando para ele aí. Interessante que nos dias de hoje nós ouvimos muito uma frase assim: a vida começa após os 40, né? Então a gente ouve muito essa frase, principalmente quando a gente chega nessa idade, né? Ou passa dessa idade. Então, praticamente, a vida começa após os 40. Então, olhando aí para a vida de Isaac, ele casou com 40 anos de idade. Então, isso para Deus não era nenhum empecilho. Ele estava ali recomeçando, começando uma vida nova, né? Uma vida de casado aí. E, claro, ele recebe o quê? A mesma promessa que Deus fez para Abraão, Deus confirma com Isaac.
Nós vamos ver no capítulo seguinte aí. Mas só para a gente entender a leitura, né? Versículo 20. Era Isaque de 40 anos, quando tomou por esposa Rebeca, filha de Betuel, o arameu de Padã-Arã, e irmã de Labão, o arameu. Então nós estamos vendo que Rebeca era uma parente bem distante de Isaac. Então era uma prima distante aí. Se a gente for contar aí, filha de Betuel, né? Irmã de Labão, 2. Então era prima de primeiro grau, né? Prima de primeiro grau aí. Que ela era filha direto do primo, né? Primo de segundo grau. Então, prima de primeiro grau, que é filha do irmão de Abraão. Então vamos lá. 21. Isaac orou ao Senhor por sua mulher porque ela era estéril. Rebeca era estéril. Isaac sabia? Não. Depois do casamento que ele descobriu que era estéril. Mas isso não era um empecilho. Por quê? Porque eles confiavam muito em Deus. Então Isaac tinha essa total convicção de que se Deus, né, abençoou a mãe dele, que era estéril também, poderia abençoar a esposa que era estéril. E nós vimos aí que Deus acabou ouvindo as orações de Isaac. Continuando no versículo 21. E o Senhor lhe ouviu as orações e Rebeca, sua mulher, concebeu. Os filhos lutavam no ventre dela. Então disse: se é assim, por que vivo eu? E consultou ao Senhor. Olha a atitude dela, né? Então ela sentia, né? Toda vez assim, os filhos na barriga. Imagina só, duas crianças dentro da barriga ali e a barriga não para. Não sei, vocês são as mulheres, né? Vai ter mais essa sensação do que nós os homens, é de sentir dentro da barriga aí o filho, né, se mexendo e enfim, ela acho que era um desconforto muito grande ali que ela chegou, né? Ela preferia que então estar morta do que ter filhos. Olha na cabeça dela. Mas ela consultou o Senhor. Aí Deus responde para ela, versículo 23. Duas nações há no teu ventre. Nós estamos vendo aí novamente duas nações que vai surgir de Abraão. Então, dessas duas nações, a descendência de Abraão vai se multiplicar cada vez mais. Lembra que nós vimos que lá atrás começou com Abel e Caim, né? Dos filhos de Caim foi uma nação, e dos filhos de Sete, lembra de Sete, né? Foi outra nação, duas nações. Dos filhos de Noé foi a mesma coisa. Então, os filhos de Noé se tornaram nações, e o filho de Canaã, seria uma outra nação, e, por ser amaldiçoado, né, não procurou aí buscar a Deus. Então, nós estamos vendo as duas nações aí. Esse versículo, professor, ele é impactante, porque o povo aí está com essa história de que a mulher pode abortar, é dona do seu próprio corpo, que abortou antes de nascer, não tem uma vida constituída ainda, né? E aqui diz claramente que antes da criança nascer, ela já tem uma história escrita. E quando uma mulher aborta um filho, ela não está abortando um filho, ela está abortando uma nação. Ela está abortando uma história, está abrindo uma lacuna no tempo, né? Eu acho incrível esse versículo. É isso mesmo. Sendo homem ou mulher, ou menino ou menina, né? Vai ter uma história. Ambos vão se formar uma família, né? Quer Sim. dizer, né, se chegar a nascer realmente, vão se formar uma família e assim vão se progredir. Realmente é. Se ela tivesse abortado, ela não teria abortado dois filhos, ela teria abortado duas nações. Duas nações, e numerosas, né? Não é nação Então, pequena, duas nações numerosas. Tá, esse ponto é muito importante, porque, vamos lá, se ela tivesse abortado, o que seria de nós hoje? Vamos analisar nós hoje. É claro então, que Deus teria outra saída, né? Porque sabemos que Deus é Deus e Ele sempre tem um segundo plano, né, para chegarmos hoje. Mas foi através
de Abraão, né, da descendência de Abraão, que nós estamos aqui hoje. As bênçãos para todas as famílias, né? Através de quem? De Abraão. Nós vamos ver que Deus, ele renova essa promessa com Isaac, depois com Jacó. Mas olha só, Deus responde aí para, né, para Rebeca. 2 nações há no teu ventre, 2 povos nascidos de ti se dividirão. Um povo será mais forte que o outro, e o mais velho servirá ao mais moço. Nós vamos ver aqui que até aqui o nascimento de Isaac, o nascimento de Isaac sempre estava prevalecendo quem? O primogênito. Depois do nascimento de Jacó já muda um pouco a situação. Depois dos filhos de Jacó já vai mudar um pouco a situação do primogênito. Então antes o primogênito sempre era, depois do pai era ele era o sucessor do pai. Daqui em diante a história começa a mudar um pouco, certo? Então vamos lá. 24. Cumpridos os dias para que desse a luz, eis que se achavam gêmeos no seu ventre. Saiu o primeiro, ruivo, todo revestido de pelo, por isso lhe chamaram Esaú. Depois nasceu o irmão, segurava com a mão o calcanhar de Esaú, por isso lhe chamaram Jacó. Era Isaque de 60 anos, quando Rebeca lhes deu à luz. Então, depois de 20 anos de casado, tiveram aí os 2 primeiros filhos, né? Esse casal, certo? Então, a gente vê aí, de em diante, aí começa a história. Quando a gente chega no versículo 27, cresceram os meninos, então já estavam grandes. A gente vê que do versículo 26 e do versículo 27 já se passaram anos. Lembra quando eu comentei lá atrás que quando nós estamos lendo, a gente também tem que ficar atento nas leituras, que quando passa de um versículo para outro, às vezes passam dias, meses ou anos, né? Então, olhando aqui, versículo 26 para o versículo 27, os meninos já estão adultos, homens formados. Então, já se passaram anos aí da história, tá? Da história da vida dessas crianças, até do próprio Isaac aí, de toda a sua família. Então, nós vimos aqui que Esaú, ele se tornou um caçador. Então, ele saía para caçar, ele pegava a caça e trazia para alimentos também, né? E Jacó era um homem pacato, habitava em tendas, então ele era mais caseiro. Eu gostaria que alguém lesse para nós aí. Lê do versículo 27 até o versículo 34 aí, do capítulo 25. Quem gostaria de ler para nós? Do 24? Gênesis 25. Do 24 em diante? 27. 27. Isso. Cresceram os meninos, Esaú saiu perito caçador, homem do campo. Jacó, porém, homem pacato, habitava em tendas. Isaque amava Esaú, porque se saboreava de sua caça. Rebeca, porém, amava Jacó. Tinha Jacó feito um cozinhado, quando esmorecido veio do campo Esaú. Ele disse: peço-te que me deixes comer um pouco desse cozinhado vermelho, pois estou esmorecido. Daí chamar-se Edom. Daí chamar-se Edom. Disse Jacó: vende-me primeiro o teu direito de primogenitura. E ele respondeu: estou a ponto de morrer, de que me aproveitará o direito de primogenitura. Então disse Jacó: jura-me primeiro. Ele jurou e vendeu o seu direito de primogenitura a Jacó. Deu, pois,
Jacó a Esaú pão e o cozinhado de lentilhas. Ele comeu e bebeu, levantou-se e saiu. Assim desprezou Esaú o seu direito de primogenitura. Isso, perfeito. Então, nós estamos vendo aí um pequeno gesto, ou melhor, sim, um pequeno gesto que foi crucial para definir a vida aí dos dois. Então, por um prato de comida, Esaú acabou vendendo seu direito de filho mais velho. E Jacó aproveitou a oportunidade para se sobrepor ao irmão. Então, a gente já vê aí a diferença dos dois. E muito interessante que depois desse tempo aí, olha o versículo, capítulo 26, é onde Deus aparece para Isaac e renova a promessa que ele fez. Versículo 1, sobrevindo fome à terra, além da primeira havia nos dias de Abraão, foi Isaac a Gerar, avistar-se com Abimeleque, rei dos filisteus. Então, estamos vendo aí que novamente houve fome sobre toda a terra. Sobre toda a terra. Isaac, o que ele acabou fazendo? Ele acabou indo para Abimeleque, quer dizer, um reino, um outro reino aí, né, com certeza para comprar alimentos e outros. E outro ponto interessante que a gente vê, que eles ainda carregam entre si o que é aquele medo da esposa, né? Aquele medo de que quando o homem é casado com a mulher, ele chega numa cidade estranha ou no país estranho, seja onde for, o receio de ser morto, eles matavam o marido para poder ficar com as esposas. Então ele teve receio. Ele chegando lá, o versículo 3, ó, habita nela e serei contigo e te abençoarei, desculpa, vamos lá, versículo 1, 2, apareceu-lhe o Senhor e disse, não desça ao Egito, fica na terra que eu te disser. Habita nela e serei contigo e te abençoarei, porque a ti e a tua descendência darei todas essas terras e confirmarei o juramento que fiz a Abraão, teu pai. Aqui nós estamos vendo que Deus está renovando a promessa que ele fez para Abraão. E que ele falou para Abraão, eu te abençoarei, né? Para tua descendência eu darei esta terra. E nós estamos vendo aqui que Deus está renovando a promessa com Isaac. E ele continua aí, ó, multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus, e lhe darei todas estas terras. Na tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra. Agora vamos voltar, né? Imagina se Rebeca tivesse abortado. Será que a gente teria recebido essas bênçãos hoje? E quando ele fala, abençoarei todas as nações, né? Nós recebemos as bênçãos de Deus hoje por causa de quem? Por causa de Abraão. É claro que se Rebeca tivesse abortado, Deus já tinha resolvido de outra maneira, mas Deus cumpriu por quê? Porque ele prometeu para Abraão e cumpriu. Ele herdou descendência. E aqui nós estamos vendo aqui Deus repetindo a promessa. E ele fala, porque Abraão obedeceu a minha palavra e guardou os meus mandamentos. Veja bem, tudo que Deus passou para Abraão, ele guardou e o que aconteceu? Ele obedeceu. Aí olha só o versículo 6 ou 7, ó. Isaac, pois, ficou em Gerar. Perguntando-lhe os homens daquele lugar a respeito de sua mulher, disse, é minha irmã. Pois temia dizer, é minha mulher, para que, dizia ele consigo, os homens do lugar não me mantêm por amor de Rebeca, porque era formosa de aparência. Então veja bem, a gente já percebe aí que era de costume uma nação, um povo, matar o marido para poder ficar com a esposa. E nós vemos aqui que, em partes aqui, Jacó, ou melhor, Isaac, né, está mentindo. Ele fala que Rebeca é sua irmã. Vamos entender um pouquinho essa história.
realmente aqui, se a gente for analisar assim, irmão de sangue ou irmão de pai e mãe, Rebeca não era. Mas era de costume naquela época que um primo ser considerado como irmão, um tio ser considerado como irmão. Então, os primos se consideravam irmãos. Isso era um costume. Então, não quer dizer que ela era realmente irmã. Nós vimos que Abraão e Sara eram irmãos por parte de pai, não de mãe, certo? E aqui, Isaac usa-se essa, com certeza para ele falar isso, né? Abraão deveria ter ensinado isso para ele também. Cuidado com outras nações. Por quê? Porque eles matam os homens para ficar com as mulheres. Então, fala que você é irmã para você não ser morto. Então, com certeza, a gente vê essas instruções dadas de Abraão para o filho. Mas era comum naquela época, sim, os primos ser considerados como irmãos. Tá? Era comum, sim, entre o povo aí de Israel. Mas nós vimos aqui que Isaac acaba arrumando essa saída para não ser morto. Ele estava chegando numa terra desconhecida, uma terra estranha. Só um minutinho, gente. Desculpa, gente, eu tive que ver um áudio aqui lá da empresa, mas vamos lá. Nós estamos falando de Isaac. Então, nós vemos aí no versículo 7, né, que ele chegou com esse receio e combinou com Rebeca para que ela mantesse a história de que ela era irmã dele. Então, automaticamente seriam bem recebidos, né, e ele receberia presentes por causa de sua irmã. Mas, porém, o rei percebeu que os dois eram casados. E a gente percebe, tá, que Abimeleque, ele era temente a Deus. Eu vou ler alguns versículos aqui, tá, porque ele ficou sabendo, ele viu da história, então ele chamou Isaac e disse, lá no versículo 9, tá? Então Abimeleque chamou Isaac e ele disse, é evidente que ela é tua esposa. Como, pois, disseste, é minha irmã? Respondeu-lhe Isaac, porque eu dizia para que eu não morra por causa dela. Disse Abimeleque, que é isso que nos fizeste? Facilmente algum do povo teria abusado de tua mulher, e tu atraído sobre nós grave delito. Olhando para aqui, dá-se para perceber o quê? Que poderia ser o mesmo Abimeleque que Abraão chegou, né? Mas ele era temente a Deus. Então, se ele viu que Isaac tentou mentir para salvar sua vida, de repente algum dos homens, de algum dos povo da nação dele, se apossasse da mulher, ele sabia que Deus iria castigar toda a nação por causa desse erro. Então aí ele, né, pede desculpa, Isaac se retrata, os dois se retratam aí, se pedem desculpa, e enfim, né, Abimeleque deixa o casal em paz, deixam eles morar na terra dá uma terra aí, eles moram, e ali Deus, né, continua cuidando desse povo aí. Então a gente vê que os dois, Abimeleque faz aliança com Isaac, eles fazem essa aliança, e os dois se mantêm aí firmes. Não vou ler todo o capítulo, tá? Só para a gente, tem que seguir o nosso cronograma, só para a gente entender aí. Então, todo o capítulo 26 está falando aí dessa aliança de Isaac na terra dos filisteus. Na terra dos filisteus. Se a gente voltar lá atrás, a gente vai ver que os filisteus também eram filhos de Noé, descendência de Noé. Ou toda a população que existia nesse período são descendentes de Noé. Então são todos parentes mesmo. Nós vemos que
Tá, diante da situação no capítulo 27, que ele vai nos trazer aí as bênçãos. Era de costume o pai abençoar os filhos, aí cada um recebia suas bênçãos aí. Então, Isaac abençoa Jacó e Esaú, porque ele está prestes a morrer, então ele está de cama, prestes a morrer, e ele acaba abençoando. E nesse capítulo 27, a gente vê que Jacó entra em ação e acaba enganando o próprio pai para receber a bênção do filho mais velho. Eu vou ler alguns versículos só para a gente entender toda essa história de Isaac e Jacó, e a gente vai entender que Isaú, né? Isaú era o filho mais velho, eram gêmeos, porém ele nasceu primeiro. E Jacó seria o filho mais novo. Porém, o mais velho servirá ao mais novo. O mais novo seria, então, aonde Deus daria a sequência das suas promessas através de Jacó. Deus transfere para Jacó essa. Por quê? Vem essa pergunta. Por quê? Um propósito de Deus. Deus sabia muito bem o que ele estava fazendo. É um propósito de Deus aí. Acompanha comigo aí, capítulo 27. Tendo-se envelhecido Isaque, e já não podendo ver, porque os olhos se lhe enfraqueciam, chamou a Esaú, filho mais velho, e lhe disse, meu filho. Respondeu ele, aqui estou. Disse-lhe o pai, estou velho, e não sei o dia da minha morte. Agora, pois, toma as tuas armas, a tua aljava e o teu arco. Sai ao campo e apanha para mim alguma caça. E faze-me uma comida saborosa, como eu aprecio, e traze-ma, para que eu coma e te abençoe antes que eu morra. Rebeca esteve escutando enquanto Isaac falava com Esaú, seu filho. E foi-se Esaú ao campo para apanhar a caça e trazê-la. Então disse Rebeca a Jacó, seu filho, ouvi teu pai falar com Esaú, teu irmão. Assim, traze caça e faz-me uma comida saborosa para que eu coma e te abençoe diante do Senhor antes que eu morra. Se a gente voltar um pouquinho lá atrás, nós vemos que Rebeca amava Jacó, enquanto que Isaac amava a Esaú, porque Esaú era o filho mais velho. Mas por Jacó ser vamos colocar assim, um homem caseiro, né? Cresceu um menino caseiro, não se apegava mais à mãe. Então, por isso que ela estimava mais Jacó do que Esaú. Não é que ela não gostava de Esaú, porque mãe é mãe, mas o preferido dela era Jacó. Então, olha que ela faz. Versículo 6. Então disse Rebeca a Jacó, seu filho, ouvi teu pai falar com Esaú, teu irmão, assim. Traze caça e faze-me uma comida saborosa, para que eu coma e te abençoe diante do Senhor antes que eu morra. Agora, pois, meu filho, atende a minhas palavras com o que te ordeno. Vai ao rebanho, traze-me 2 bons cabritos, deles farei uma saborosa comida para teu pai, como ele aprecia. Levá-la-ás a teu pai, para que eu coma e te abençoe, antes que morra. Disse Jacó a Rebeca, sua mãe. Esaú, meu irmão, é homem cabeludo, e eu homem liso. Dar-se acaso de meu pai me apalpar, e passaria seus olhos por zombador. Assim trarei sobre mim maldição, e não bênção. Respondeu-lhe a mãe, caia sobre mim essa maldição, meu filho. Atenda somente o que eu te digo, vai e traze-mos. Ele foi, tomou-os e trouxe a sua mãe, que fez uma saborosa comida, como o pai dele apreciava. Depois tomou Rebeca a melhor roupa de Esaú, seu filho mais velho, roupa que tinha consigo em casa, e vestiu a Jacó, seu filho mais novo. Com a pele dos cabritos, cobriu-lhe as mãos e a lisura do pescoço. Então entregou a Jacó, seu filho, a comida saborosa e o pão que havia preparado. Jacó foi a seu pai e disse, meu pai. Ele respondeu, fala, quem és tu, meu filho? Respondeu Jacó a seu pai, sou Esaú, teu primogênito. Estamos vendo aí, né, como que Jacó
atuou perante o pai, né? Ele acabou enganando o próprio pai aí, se passando pelo irmão. O que nós percebemos até nesse momento? Como que é o coração do homem, como que é os pensamentos, o desígnio do homem, né? O homem sempre está pendente para esse lado de enganar o outro. Então nós vemos aqui que o filho estava enganando o pai com a intenção de receber a melhor bênção do pai. Então ele aproveitou aí o momento, a fragilidade do pai, para estar enganando e passando a perna no seu irmão mais velho. Mas vamos lá. Então a gente vê que diante dessa situação, Deus já tinha falado sobre essa troca, né? Que o mais velho serviria o mais novo. Então, Deus já tinha falado por quê? Porque ele já sabia o que iria acontecer entre os dois aí. Ele já sabia de tudo isso daí. Mas, porém, Deus escolheu Jacó, por quê? Porque ele já tinha um propósito também. Então, Deus já tinha um propósito. Então, continuando a leitura aí, com a leitura meia longa, né? Versículo 18. Jacó foi a seu pai e disse, meu pai. Ele respondeu, fala, quem és tu, meu filho? Respondeu Jacó a seu pai, sou Esaú, teu primogênito. Fiz o que me ordenaste. Levanta-te, pois assenta-te e come da minha caça para que me abençoes. Nós estamos vendo aqui, então, que Isaac ele não estava enxergando, certo? Versículo 20. Disse Isaac a seu filho, como é isso que a pusesse achar tão depressa, meu filho? Ele respondeu, porque o Senhor teu Deus a mandou ao meu encontro. Então disse Isaac a Jacó, chega-te aqui para que eu te apalpe, meu filho, e veja se és meu filho Esaú ou não. Jacó chegou a Isaac, seu pai, que o apalpou e disse, a voz é de Jacó, porém as mãos são de Esaú. E não o reconheceu, porque as mãos com efeito estavam peludas, como as de seu irmão Esaú. E o abençoou. Ele disse, és meu filho Esaú mesmo? Ele respondeu, eu sou. Então disse, chega isso para perto de mim, para que eu coma da caça de meu filho, para que eu te abençoe. Chegou-lhe e ele comeu. Trouxe-lhe também vinho e ele bebeu. Então lhe disse Isaac, seu pai, chega-te e dá-me um beijo, meu filho. Ele se chegou e o beijou. Então o pai aspirou o cheiro da roupa dele e o abençoou e disse, eis que o cheiro do meu filho é como o cheiro do campo, que o Senhor abençoou. Deus te deu do orvalho do céu e da exuberância da terra, fartura de trigo e de mosto. Sirvam-te povos e nações, te reverenciem. Sê senhor de teus irmãos, e os filhos de tua mãe se encurvem a ti. Maldito seja o que te amaldiçoar, e abençoado o que te abençoar. Então ele recebeu as bênçãos do filho mais velho. Então, essa bênção, o que resultaria? Que ele seria o sucessor de Isaac. Então, quer dizer, entre os filhos, né, tinha essa questão, quem que vai ser o sucessor do pai? Né? Quem que o pai vai escolher? Automaticamente era para o filho mais velho. Então, aqui a história acaba se mudando um pouco não, totalmente, né? Então, as bênçãos do filho mais velho passou para o filho mais novo. É claro que a gente vê uma ação aí do ser humano, Jacó, e junto com a ajuda da mãe, é, acabou enganando o próprio pai para receber a bênção do irmão mais velho. Diante dessa situação, o que acontece? A bênção ela não se revogava, ou ele não poderia cancelar essa bênção e abençoar o filho novamente. Não. Vamos terminar a leitura aí. Mal acabar Isaac de abençoar a Jacó, tendo este saído da presença de Isaac, seu pai, chega Esaú, seu irmão, da sua caçada. Quer dizer, chegou aí atrasado, né? Chegou totalmente atrasado. E fez também ele uma comida saborosa e a trouxe a seu pai e ele disse, levanta-te, meu pai, e come da caça de teu filho, para que me abençoes. Perguntou-lhe Isaac, seu pai, quem és tu? Sou Esaú, teu filho, o teu primogênito. Respondeu. Então estremeceu Isaac de violenta comoção e disse, quem é, pois, aquele que apanhou a caça e me trouxe? Eu comi de tudo antes que viesse e o abençoei, e ele será abençoado.
Aí ele percebeu que ele foi enganado e acabou abençoando aí o filho. Automaticamente, nesse mesmo instante, Esaú já percebeu que Isaac, mais uma vez, tinha passado a perna nele. Versículo 34. Como visse Esaú tais palavras de seu pai, bradou com profundo amargo, ele disse, abençoa-me também a mim, meu pai. Respondeu-lhe o pai, veio teu irmão astuciosamente e tomou a tua bênção. Disse Esaú, não é com razão que este chama ele Jacó, pois já 2 vezes me enganou. Tirou meu direito de primogenitura, e agora usurpa a bênção que era minha. Disse ainda, não reservaste, pois, bênção nenhuma para mim? Então respondeu Isaque a Esaú, eis que eu constituí em teu senhor, e todos os seus irmãos lhe dei por servos, de trigo e de mosto, e apercebi que me dará a fazer-te agora, meu filho. Disse Esaú ao seu pai, acaso tens uma única bênção, meu pai? Abençoa-me também a mim, meu pai. E, levantando Esaú a voz, chorou. Então lhe respondeu Isaque, seu pai, longe dos lugares férteis da terra será a tua habitação, e sem orvalho que cai do alto, verás a tua espada e servirás a teu irmão. Quando, porém, te libertares, sacudis o seu jugo e da tua serviço. O que acontece aí? Todas as bênçãos passou para Jacó, e Esaú ficou apenas aí como sendo servo de Jacó. Então a situação se reverteu aí diante dessa história. Aí depois aí vocês continuam a leitura, vou dar continuidade aí, né? O que acontece? Aí acontece aí uma rincha entre os dois irmãos, tá? Jacó, ele acaba fugindo, já entra no capítulo 28, para não ser morto pelo próprio irmão, porque Esaú estava enfurecido, porque Jacó roubou as bênçãos dele, mas se a gente voltar um pouquinho lá atrás, a gente vai perceber o quê? Que o próprio Esaú acabou vendendo seu direito para Jacó, e Jacó aproveitou dessa situação, por causa de um prato de comida. Ele tentou reverter a situação, mas a situação era irreversível. Por quê? Porque o pai já tinha abençoado o filho, já tinha falado, né? Então, nós vamos ver que daqui em diante aí Deus aparece para Jacó e acaba aí aquela promessa que ele fez para Abraão e que ele confirmou, renovou com Isaac, e ele também vai estar renovando com Jacó, e ele vai cumprir através de Jacó. Vai cumprir através de Jacó. Então, Jacó, diante da situação, ele foge. Durante a fuga dele, ele para aí num lugar para descansar, né? Ele dorme. Eu vou ler esse pedaço aqui, porque muitos alunos já me fizeram essa pergunta. Qual que seria a pergunta que me fizeram? E se era verdade que existia uma escada entre a terra e o céu, onde os anjos subiam e desciam aí, todo momento, né? Provavelmente tiraram essa pergunta, né, desses versículos que eu vou ler agora. E quando me fizeram a pergunta, não conheciam esse versículo, tá? Então, a gente ouve muito as outras pessoas falarem. Então, o ideal, por isso nós devemos conhecer realmente a palavra. Realmente, de acordo aqui com a visão que Jacó teve, na visão dele, apareceu sim essa escada onde os anjos subiam e desciam. Isso na visão. Acompanha comigo aí. Gente, eu estou falando muito depressa ou não? Não consegui entender? Não, tá. É uma história com muita informação, né? Tem que ser assim. Muita informação. Então eu acabo resumindo, tá? Justamente aí para a gente poder entender melhor. Depois com uma leitura aí bem pausadamente, aí vocês conseguem entender, conseguem abrir a mente. Mas vamos lá. Eu vou ler do versículo 10 em diante aí, tá bom? Partiu Jacó de Berseba e seguiu para Arã. Tendo chegado a certo lugar, ali passou a noite, pois já era sol posto. Tomou uma das pedras do lugar, fê-la seu travesseiro e se deitou ali mesmo para dormir.
E sonhou, eis posta na terra uma escada, cujo topo atingia o céu, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Perto dele estava o Senhor, ele disse: Eu sou o Senhor, Deus de Abraão, teu pai, e Deus de Isaque. A terra em que agora estás deitado, eu te darei a ti e a tua descendência. Vou dar um ponto. Então veja bem, Deus aparece para Jacó e ele renova a promessa que ele fez para Abraão e para Isaac. Então nós vemos aqui que, lembra que Isaac teve que sair, Isaac estava acampado na terra de Canaã, estava acampado na terra de Canaã, o que acontece? Ele foge, Isaac vai para Abimeleque, que é um outro reino, então ele sai da terra de Canaã, e é ali onde ele acaba falecendo. Jacó foge. Quando Jacó foge, ele passa pela terra de Canaã. Na terra de Canaã, ali ele tem esse sonho, então ele está na terra, e Deus aparece para ele e fala: Ó, esta terra eu vou te dar para a tua descendência. E a terra que ele estava ali em Canaã. Então, antes de Jacó fugir, Isaac chama Jacó e fala: Ó, vai até. Está lá no versículo 1 do capítulo 28, tá? Eu vou ler, ó. Capítulo 28, versículo 1. Ó. Isaac chamou a Jacó e, dando-lhe a sua bênção, ele já tinha abençoado Jacó, então ele cumpre as palavras que ele falou para o seu filho. E, dando-lhe a sua bênção, lhe ordenou, dizendo: Não tomarás esposa dentre as filhas de Canaã. Tá. Por quê? Para eles manter a tradição da família, o nome da família, era de costume, então, aquele casamento entre parentes, casamento entre primos. Então, o que Isaac fala? Jacó, vai até a terra lá dos nossos parentes, tá? Não toma ninguém daqui, e ali você pega uma esposa de um parente nosso, como sua esposa. Por quê? Qual que era a preocupação? A preocupação desse pai, tanto ali de Abraão como Jacó. Por quê? Porque, vamos lá, a terra, o povo que eles tinham contato, a terra onde eles estavam, era um povo, a terra não, mas o povo era um povo corrompido. Era um povo aí que tinha seus outros deuses, seus outros costumes, que não ligava para Deus, né? Então a instrução era dada para quê? Para que ele pudesse casar com algum parente e que esse parente era temente a Deus. Para quê? Para que o filho recebesse as bênçãos que ele recebeu. Então era conduzido dessa maneira, tá? Abraão conduziu Isaac dessa maneira e Isaac está conduzindo Jacó dessa mesma maneira. Então os casamentos aconteciam entre os parentes que eram tementes a Deus, para eles continuar recebendo a promessa. Então, como Isaac esperava essa promessa, Isaac sabia que Deus iria abençoar seus descendentes, mas desde que eles obedecessem a palavra de Deus, a voz de Deus. Então, essa era a grande preocupação. Os filhos tinham que obedecer aí a palavra de Deus, certo? Bom, gente, eu vou terminar só esse ponto aqui, porque já é 9h10. A gente não tem o nosso 10 minutos de intervalo, tá? Só vou terminar aqui para depois a gente voltar. Então, vamos lá. Ele dá essa instrução. E durante essa caminhada, esse sono, Deus aparece para ele em sonho. Outro ponto para a gente analisar. Tá? Deus já mudou aqui a maneira de aparecer para o homem. Quando ele aparece para Isaac, ele já aparece através de um sonho. Quando ele apareceu para Abraão, ele apareceu em forma de anjos, de pessoas, de humano, conversando para Abraão e para Isaac. Para Jacó, como já mudou aí a situação, ele começa a aparecer em sonho. Então Deus muda a sua forma de falar com o homem. No início ele falava pessoalmente com Adão e Eva, todo dia à tarde. Lembra? Lá no início do livro de Gênesis, né? Então ele falava. Com Noé ouvia a voz de Deus pelo céu.
Deus falava, Noé ouvia Deus falando. De vez em quando Deus mandava um anjo para falar com Noé. Isso antes do dilúvio. Depois do dilúvio, Deus falava com ele. Abraão ouviu o som de Deus, a voz de Deus chamando ele. Depois, durante a sua caminhada, Deus mandava anjos para ir falar pessoalmente com Abraão. Com Isaac foi da mesma maneira que Deus falou com Abraão, ele falou com Isaac. Com Jacó, Deus já mudou totalmente a situação. Por quê? Jacó enganou o seu irmão e seu pai 2 vezes, né? Então, quer dizer, perante a Deus, já não estava bem visto. Então, Deus muda a maneira de aparecer para ele. Mas, pela promessa, Deus vai dar continuidade na sua promessa aí. Vai cumprir a sua promessa. Ele aparece para Jacó por sonho. Então, Jacó sonha, Deus aparece, conversa com ele. Então, ele vê anjos descendo e subindo, tá? Então, essa questão de anjo descer e subir através da escada, a gente sabe que assim, é totalmente espiritual. Nós não conseguimos perceber e nem ver, porque é totalmente espiritual, mas isso pode ser verdade? Pode, está na Bíblia, certo? Está na Bíblia, pode ser verdade. E nós sabemos que Deus cuida da gente e seus anjos estão ao nosso redor cuidando, está cuidando. Então, o que Deus falou lá no início? O coração de um homem é de pedra, então cabe cada um de nós controlarmos o nosso coração, o nosso ser. Então, é nosso dever, somos nós que decidimos se realmente vamos buscar obedecer a Deus ou não. Somos nós que escolhemos, é o livre-arbítrio. Então, quando nós escolhemos, Deus vai estar cuidando. Isso não quer dizer que a gente vai ficar livre de doenças ou outras coisas, não. Jesus deixou bem claro, tereis tribulações, só que seja forte. Então, é nessa força que Deus está cuidando da gente, a gente sempre vê uma solução, sempre crê que Deus vai estar dando sempre a solução. Então, Deus aparece aí para Jacó através de sonho, né? E ele renova a promessa que ele fez com Abraão e com Isaac, que dará a terra prometida, e através da tua descendência, que a descendência será numerosa, e através da descendência, todas as famílias serão abençoadas. Olha o versículo 14, ó. A tua descendência será como o pó da terra, estender-te-ás para o ocidente e para o oriente, para o norte e para o sul. Em ti, na tua descendência, serão abençoadas todas as famílias. Deus está renovando aqui a promessa que ele fez para Abraão e para Jacó. Tudo bem, gente? Vamos ter uns 10 minutos desse intervalo aí, tá? Então, 9h13, aí 9h23 a gente volta, senão eu vou passar direto. Tudo bem? Sim. Sim.
Estamos de volta, pessoal, tudo bem? Vamos lá. Nós estamos falando aí da visão de Jacó. Então, nós estamos vendo que Deus apareceu para Jacó através de um sonho, e conversa com Jacó e renova a aliança que ele fez com Abraão, com Isaac, e agora ele está renovando com Jacó. E nós vamos ver durante a história aí, que através de Jacó, Deus começa a cumprir a sua promessa, tá? Acompanha comigo o versículo 15. Eis que eu estou contigo, e te guardarei por onde quer que fores, e te farei voltar a esta terra, porque te não desampararei, até cumprir eu aquilo que te hei referido. Despertado Jacó do seu sono, disse, na verdade, o Senhor está nesse lugar, e eu não sabia. E temendo, disse, quão temível é este lugar! É a casa de Deus, a porta dos céus. Então, Jacó levantou, saiu e continuou sua caminhada. Tá? Então, para onde que ele foi? Ele foi para a terra dos parentes de Isaac. Com a intenção de o quê? Também de arrumar uma esposa aí. Então, esse capítulo 28 aí está contando a fuga, né? A história de Jacó quando ele sai da casa de seus pais, Isaac ainda está vivo, ele sai, e ele procura também fugir aí da presença do irmão, que o irmão estava furioso com ele nesse momento aí. Depois, passando os anos aí, os dois voltam a fazer as pazes. Tá? Quando Jacó, ele chega lá no Oriente, e de longe ele avista Raquel. Então, aí no capítulo 29, eu não vou ler todo o capítulo, a gente não vai ler, tá bom? Porque, como a Marli disse, realmente são muitas informações. Né? Então, são muitas informações que é além do que a gente... Mas eu só vou resumir, depois aí fica aí a leitura para você estar fazendo, tá bom? Então, assim, eu vou deixar essa tarefa como leitura, porque é uma maneira da gente ter mais prazer em pegar a Bíblia e ler toda ela. Então, quando vocês forem ler ela, vocês vão entender e compreender melhor aí toda a leitura. Nós, como cristãos, devemos realmente reconhecer todas as escrituras. Eu vou falar assim, eu já falei por mim, eu não tenho tem gente que tem essa facilidade de gravar capítulos e versículos, eu já não tenho, mas eu já conheço ela assim, o dom que Deus me deu, eu já li ela do começo ao fim umas 4 vezes já. Sempre seguindo essa leitura, já peguei ela firme, em um ano consegui ler ela toda, assim, sem pausa, né? Mas somando todas as leituras que eu já fiz dela, do início ao fim, já umas 4 vezes. E cada vez que eu abro aqui um livro e vou lendo, e vou estudando, e vou até dando as aulas, a gente vai aprendendo cada vez mais e mais e mais. Gente, é incrível mesmo. Então, igual você pegar um livro comum, você leu ele uma vez, você entendeu. Na segunda vez que você leu, você vai ter o mesmo entendimento. Não vai mudar. As escrituras, ela é diferente. Cada vez que você lê ela, você vai vendo, tendo visões diferentes. Você vai aprendendo algo diferente. Sempre você vai aprendendo algo novo. Você pode ler 10, 20, 30 vezes as mesmas passagens. Você sempre vai aprender algo novo, onde ela se renova. Então, nós vamos morrer sem aprender tudo. Mas, na leitura, a gente já tem assim, um breve conhecimento, tá? Em relação à escada, né? Então, quando nós lemos essa passagem, quando um dos alunos meu perguntou, então nós entendemos e conhecemos um pouco melhor da história, que realmente tem muitas coisas assim que a gente vê que está nas escrituras, mas muitas pessoas ainda não conhecem. Vamos lá. Então, no capítulo 29, Jacó ele se encontra com Raquel, ele vê Raquel de longe, ele se apaixona pela Raquel, então, através da Raquel, ele consegue chegar
até os seus parentes. Ele descobre que Raquel é uma prima aí distante dele, e ele acaba se engraçando. Porém, há uma grande diferença aí. Por quê? Porque no costume dessa terra, Raquel não era a filha mais velha, era a filha mais nova. E o costume era casar-se primeiro a filha mais velha. Então, nós vamos ler alguns pontos aqui para a gente entender e ver que Jacó acabou casando com as duas irmãs. Né? Por quê? Por que que Deus permitiu? Por que que isso aconteceu? Então, vamos lá. Acompanha comigo aí o versículo 16. Vou pegar alguns versículos, tá bom? Versículo 16 aí do capítulo 29. Lá diz assim: Ora, Labão tinha duas filhas, Lia, a mais velha, e Raquel, a mais moça. Quem que era Labão? Era parente de Isaac. Era um parente de Isaac, era um primo de Isaac. Então aqui está dizendo que ele tinha duas filhas. De quem que Jacó gostou? Ele viu primeiro e gostou da Raquel. Quem que era Raquel? Era a filha mais nova. Era a filha mais nova. Então ele chega perante a Labão, fala para Labão que ama a filha Raquel e gostaria de casar com ela. Se apresenta, claro, né? Sendo filho de Isaac, filho de Abraão. Labão, conhecendo tanto Abraão como Isaac, aceita ele porque, no costume, são irmãos. São parentes, são irmãos. Então, ele deve acolher. Ele acolhe aí, né? E ele realmente sucede Raquel como esposa. Porém, ele acaba enganando a Raquel. Acompanha comigo o versículo 21 em diante. Raquel não, ele acaba enganando aí Jacó, tá? Labão acaba enganando Jacó. Então, vamos fazer uma leitura aqui, só para a gente entender melhor, tá? O versículo 28, o versículo 18, diz assim, ó. Jacó amava Raquel e disse, 7 anos te servirei por tua filha mais moça, Raquel. Labão, ele concorda com a situação. Ele fala, então fica comigo, que eu vou, durante 7 anos aí que você trabalhar comigo, terminando os 7 anos, você se casará com Raquel. Versículo 21. Disse Jacó a Labão, dá-me minha mulher, pois já venceu o prazo para que me case com ela. Bom, tá, eu vou voltar para o versículo 20. Assim, por amor a Raquel, serviu Jacó 7 anos, e este lhe pareceram como poucos dias, pelo muito que amava. Então, se a gente pegar o versículo 19 e o versículo 20, já se passaram 7 anos aí. 7 anos se passaram. Porque o versículo 19 diz assim, ó, respondeu Labão, melhor é que eu a dê, em vez de dá-la a outro homem. E no versículo 20 fala, se passaram-se 7 anos. Então, só para a gente entender aquilo que eu comentei lá atrás, tá? De um versículo para 8, se passam anos. E a gente, analisando, olhando aqui, já se passaram 7 anos de um versículo para o outro, tá bom? Por isso que, às vezes, quando a gente está lendo as Escrituras, você vai ver que acontece muito lá nos primeiros livros de Gênesis, né? Principalmente falando lá de a Eva. Então, a gente, se voltar no capítulo 3, vai falar que Eva foi formada de Adão. No capítulo 5, Eva foi formada de Adão. Se a gente volta, que Eva teve filhos e filhas. Então, a gente vai ver que alguns versículos, eles vão e voltam, vão e voltam. Então, não segue uma ordem cronológica, uma ordem sequencial, vamos falar assim, tá? Então, a gente vê aqui que se passou o quê? 7 anos. Então, se passados 7 anos, versículo 21, Jacó, ele cobra a promessa que Labão fez para ele. A filha se casa com Raquel. Então, vamos fazer uma festa. Então, vamos para a festa. Versículo 22. Reuniu, pois, Labão todos os homens do lugar e deu um banquete. À noite, conduziu a Lia, sua filha, e a entregou a Jacó.
e a coabitaram, quer dizer, né, estiveram a noite de núpcias. Mas interessante, vamos analisar. Jacó deveria estar muito bêbado para ele não perceber que foi trocado as mulheres. Com quem que ele iria casar? Com Raquel. E aqui está falando que Labão deu Lia. E ele não percebeu que era Lia. Ficou praticamente quase a noite toda com a mulher, não percebeu que era Lia, que não era Raquel. Então ele deveria não, ele estava muito bêbado. Chegou nem a perceber. Tá, vamos analisar, né? Naquele período não tinha lâmpadas, não tinha energia elétrica, né? Eles acendiam, chamavam de catiçal, seria uma lamparina. Então, quer dizer, assim, realmente não dá para se ver muito bem o rosto, mas e a voz? A gente conhece, muita gente conhece as pessoas também quando a gente ouve. Mas quando você ouve uma voz, fala, essa voz eu conheço. Eu conheço essa voz. É bem assim que passa na nossa mente, não é? Será que ela não falou um ai, de repente, né? Mas tá, enfim. Professor, Oi? Deus não se zomba, o que o homem plantar, ele colherá. Foi exatamente o que ele fez com o pai dele lá, se passando Foi por enganado. Esaú. É isso. A gente analisando, é isso aí mesmo. É, Você entendeu? Então, é isso aí mesmo. Ele acabou sendo, quer dizer, ele sentiu ali o que o pai dele sentiu quando ele sim, enganou o pai dele, né? sim. Mas, continuando aí a leitura, versículo 25, ou melhor, versículo 24. Para a serva de Lia, sua filha, deu Labão Zilba, sua serva. Aqui fala muito em serva, né? Então, o que a gente vê? Que Labão era um homem de posses, né? E automaticamente as esposas, né, ou as filhas tinham uma ajudante. Essa ajudante seria uma pessoa que era escrava, uma pessoa que nasceu ali dentro da comunidade, né, e trabalham para eles. Então acabou sendo assim. Então todas as mulheres tinham uma ajudante para cuidar das coisas dentro de casa. Era chamada de servas. Ou eram as empregadas ou eram escravas mesmo, pessoas que eles pegaram iam para outros lugares, né, conseguiam conquistar aquele povo e levavam mulheres e crianças como escravos. Não eram servas, tá? Então todas as mulheres praticamente ali que tinham posse tinham suas servas. Então vamos lá, continuando a leitura aí. Versículo 25. Ao amanhecer, viu que era Lia, por isso diante disse Jacó a Labão: que é isso que me fizeste? Não te servi eu por amor a Raquel? Porque, pois, me enganaste? Aí ele se sentiu enganado, né? Então, realmente, o que a Marli comentou, colheu o que plantou, né? Está colhendo o que plantou aqui. Respondeu Labão: não se faz assim em nossa terra. Dar-se a mais nova antes da primogênita, não era de costume. Primeiro, quem casava tinha que ser a filha mais velha. Filha mais velha que se casava primeiro. Se ela fosse casada, aí sim a filha mais nova estaria disponível. Como as duas filhas de Labão estavam disponíveis, então jamais ele iria conceder a filha mais nova. Mas aí, para a gente ver o que acontece aqui nesses versículos posteriores, tá, anteriores e nos capítulos antes aqui, na história desse momento, desse tempo, dessa época, era costumes. Qual que era o costume? Um homem tinha mais de uma mulher, duas mulheres. Era costume. Hoje, para nossa geração, isso daí não é aceito, certo? Não é aceito. Então, só que na época era costume. Então, lembra quando a gente, lá no início, a gente tem que conhecer o tempo, a época, os costumes, para a gente poder compreender o que nós estamos estudando? Então, o que era costume normal para eles, para nós não é. E o que é normal para nós hoje, para eles nem conheciam ainda, né? Então vamos lá. Versículo 27.
Decorrida a semana desta, dar-te-emos também a outra, pelo trabalho de mais 7 anos, ainda me servirás. 28. Concordou Jacó. E se passou a semana desta, então, Labão lhe deu por mulher Raquel, sua filha. Olha outro ponto aí, tá vendo? Versículo 27, versículo 28, já se passaram mais 7 anos. De um versículo para outro. Se a gente for analisar aí, pegando o versículo 19 até o versículo 27, né, são 8 versículos. No período aqui do estudo, em 8 versículos, já se passaram 14 anos. Professor, Oi? eu entendi assim. Ele se casou com Lia, foi enganado. Labão conversou com ele e disse para ele: olha, coabita com a Lia, fica com a Lia por uma semana. Daqui uma semana eu te dou Raquel por esposa. E aí, com Raquel, foi o contrário. Uma semana depois do casamento dele com Lia, ele já estava com Raquel, com as duas, e trabalhou, estando já coabitando com as duas por mais 7 anos. Ele não esperou mais 7 anos para ter a Raquel. Também, porque o que acontece? Vamos lá, vamos entender aqui toda essa história, né? Versículo 27. Decorrida a semana desta, dar-te-emos também a outra, pelo trabalho de mais 7 anos, que ainda me servirás. Concordou Jacó, e se passou a semana desta. Então Labão lhe deu por mulher Raquel, sua filha. Para a serva de Raquel, sua filha, deu Labão a sua serva Bila, e coabitaram. Mas Jacó amava mais a Raquel do que a Lia, e continuou servindo a Labão por outros 7 anos, tá certo? Depois de uma semana que se passou, então, aí a lua de mel, né? Ele acabou concedendo as 2 filhas. Jacó acabou casando com 2 filhas, acabou tendo 2 mulheres. Primeiro acabou casando com a mais velha, depois com a mais nova. E nesse período de mais 7 anos aí, ele acabou trabalhando para o seu sogro aí no período de 14 anos. Então, retificando aí, ele acabou trabalhando com o sogro no período de 14 anos por causa das 2 filhas. Acabou casando com as 2 mulheres. Então, realmente foi isso daí mesmo. Tá? Então, se a gente pegar aí todo o capítulo 29, ele está abrangendo o período de 14 anos. Aí abrange todo o capítulo aí, todo o capítulo, tá bom? Uhum. Só que o que acontece, gente? Olha a história aí, da sequência da história. Olha o versículo 31. Vendo o Senhor que Lia era desprezada, fê-la fecunda, ao passo que Raquel era estéril. Só repassar aqui os slides, que está meio parado. Então, o que nós estamos vendo aqui, tá? As mulheres da promessa, só que a gente vai ver que na história de Jacó, as 2 mulheres têm papel fundamental para a descendência de Abraão, Isaque e Jacó. As 2 mulheres foram fundamentais. Por que Deus permitiu? Por causa do seu plano. Foram fundamentais. Por que Deus ainda continua abençoando? Por causa do seu plano e pela misericórdia que Deus tem. Porém, diante da situação, nós estamos vendo que Jacó, ele continuou confiando em Deus e obedecendo à voz de Deus. Com isso, o que aconteceu? Ambas as mulheres foram tendo filhos. Então, entre as 2, aconteceu aquela competição. Quando uma tinha filha, a outra não tinha, e ela não conseguia engravidar, o que ela fazia? Ela dava a sua serva para deitar com o marido, porque era como se fosse filha dela, e a serva teria filho. Foi isso que aconteceu. Então, só para a gente entender, tá?
Só para a gente entender, durante a leitura, que depois vocês vão dar sequência aí, vocês vão ver que Lia dava sua serva para deitar com Jacó, para ter filho, e Raquel procedia da mesma maneira. Mas Raquel, ela é estéril, ela teve 2 filhos apenas com Jacó, tá? Que foi José e Benjamim. O último filho que foi Benjamim, Jacó, o que acontece? Raquel acaba falecendo aí no parto. Mas olhando para a história, Jacó não teve só filho homens, teve filhas mulheres. A gente vai ver a história de uma delas aqui. Mas vamos entender um pouquinho melhor aqui, fazer um resumo aqui. Vocês estão vendo os slides. Primeiramente, a promessa começa onde? Em Abraão. Com Sara. Deus faz a promessa para Abraão e Sara, para o casal. E lembra que Sara deu a sua concubina, a sua serva, para se deitar com Abraão. E Abraão teve seu primeiro filho, Ismael, mas não era o filho da promessa. Por quê? Porque Deus tinha feito a promessa com Abraão e com Sara. Então, dessa promessa nasceu quem? Isaac. Nasceu Isaac. Aí entra a história de Isaac. Isaac casou com Rebeca, uma prima, certo? Casou com Rebeca. Isaac e Rebeca tiveram 2 filhos. Eram gêmeos. Primeiro nasceu Esaú, em seguida Jacó segurando o carcanhar de Esaú. 2 filhos. Nós vemos que Deus renovou a promessa com Isaac e em seguida depois renovou com Jacó. Então a gente está vendo que até que o capítulo 30, vamos lá, o capítulo 30, Deus está cumprindo a sua promessa. Em Jacó, Deus já começa a acontecer a promessa dele. Então Jacó casou com Lia, nós vimos até a história até agora, certo? Casou com Lia. Lia tinha uma concubina que chamava Zilpa. Então, através da própria Lia e a sua concubina, ela deu filhos a Jacó. Em seguida, Jacó casou com Raquel. A Raquel também tinha sua concubina, chamava Bila. Então, vamos lá. Jacó teve 4 mulheres. 2 mulheres oficiais e 2 concubinas. A lei permitia na época? Permitia, era costume. Era costume. Só que Deus usou esse costume, para quê? Para cumprir a promessa que ele fez, com um propósito. Tá? Com um propósito. Então, vocês estão vendo aí no slide aí, aqui é vamos colocar uma árvore genealógica, né? Tá? Então, vamos lá, uma árvore genealógica. Lia teve 4 filhos diretos com Jacó. Rubem, Simeão, Levi e Judá. Os primeiros filhos. Né? Certo? A Raquel, através de Bila, deu 2 filhos para Jacó. Dan e Naftali. Ela era estéril. Como ela era estéril, ela via que Lia tinha dado filhos e ela nada, então ela acabou dando sua serva para se deitar com Jacó, permitindo, né? Permitindo. Que se tornou sendo filho dela, certo? Lia não estava tendo mais filhos. Viu que Raquel teve essa atitude, então foi onde ela permitiu que Jacó se deitasse com Zilpa, e aí teve 2 filhos, Gade e Aser. O que acontece aí? A gente está vendo que a família, a descendência de Jacó está se multiplicando.
Depois Lia novamente teve mais 2 filhos. Aí está na sequência do nascimento, tá? Issacar e Zebulon. Enquanto que Raquel, até o momento, não tinha dado nenhum filho para Jacó. Diante da situação, Jacó ora para Deus. Jacó ora para Deus. E Deus concede que Raquel tenha seu filho. Tá? Raquel tenha seu filho. O primeiro filho chama-se José. Depois, Raquel tem outro filho que chama Benjamim. No nascimento de Benjamim, Raquel acaba morrendo. A gente vai acabar lendo aí algumas passagens desses trajetórios, só para a gente entender. Tá? Então, olha só. Através de Jacó, ele tem 12 filhos homens. Se você contar aí, são 12 filhos homens. Tá? Então, do capítulo 31, vai estar falando aí desse nascimento desses homens. Né? 30, no capítulo 30, o 31, Jacó, Deus abençoa ele, que ele consegue ter uma riqueza, trabalhando com o sogro, ele consegue ter uma riqueza, tá? Tá no capítulo 31 ainda, ele tem a riqueza, o capítulo 30, 31. O 31 ele resolve sair, porque já se passaram 7 anos, ou se passaram 14 anos, ele resolve sair da presença do seu sogro para voltar para Canaã, porque Deus tinha feito a promessa. Aí ele já tinha formado a sua família. 12 filhos ele teve com 4 mulheres. Tá? São 12 homens, tribos, filhos de Jacó. Cada tribo, ou conforme eles foram crescendo, se casaram, se formaram tribos, né? Cada um levou o nome aí do filho mais velho de Jacó. Tá? Só para a gente entender. Então, nós vamos voltar um pouquinho aqui, deixa eu ver como está o tempo. Eita, tem 9 minutos. Eu vou finalizar esse slide, não vai dar para entrar no... A aula, quando tá boa, o tempo voa. Boa, gente. Mas vamos lá, eu vou resumir, tá? Por isso que muitas vezes a gente resume, por quê? Porque senão a nossa aula não termina em dezembro, ou novembro para dezembro. É que eu gosto de usar muitas passagens fora da... Fora não, né? Eu gosto de mostrar bem o que a Escritura está dizendo. Mas vamos lá, só para resumir, tá bom? O que acontece? Eu vou pegar alguns pontos aqui para a gente finalizar a aula aqui, diante de toda a situação, depois a gente, na próxima aula, a gente dá continuidade, tá? Vamos lá, diante dessa situação, Jacó, Deus abençoou ele na terra do sogro, ele teve aí, casou com 2 mulheres, cada uma das mulheres deram sua serva, certo? Deus permitiu, por quê? Porque Deus deixou bem claro que Ismael seria pai de 12 príncipes, e Jacó seria pai de 12 príncipes. Uhum. Só que esses 12 príncipes de Jacó está incluído na promessa de Deus, na promessa que Deus fez para Abraão. Uma grande nação, e através da sua descendência, as outras famílias ou nações seriam abençoadas. Certo? Então tá, aqui Deus cumpre a primeira promessa. Primeiro, antes de Deus conceder a terra, primeiro, para se ter uma terra, tem que ter uma nação. Então, Deus já começa aí a cumprir a primeira promessa. Qual que é? Descendência. Descendência. Filhos. Filhos. Passando-se aí os 14 anos, então Jacó resolve sair da casa do seu sogro. E ali ele chama o sogro, ele prepara tudo, chama suas mulheres, conversa, prepara tudo que nós vamos sair. Como se saísse fugido. Ele não avisou Labão, ele ficou com medo de Labão não deixar ele sair e tentar prender eles lá. Então ele saiu bem na calada. Aí um ponto
um ponto importante assim, para a gente entender, que eu separei aqui, porque nas aulas já tiveram várias perguntas. Lá no capítulo 31, eu vou ler só essa passagem aqui, depois na próxima aula a gente dá continuidade, tá? Acompanhe comigo o versículo 19. Tendo ido Labão fazer a tosquia das ovelhas, quer dizer, o que é tosquia? Ele ia até as ovelhas, separava as ovelhas que tinham lãs e as que estavam preparadas para tirar as lãs das ovelhas. Ele percebeu que, cadê as filhas e o genro? Não tinha mais ninguém. Então, tendo ido Labão fazer a tosquia das ovelhas, Raquel furtou os ídolos do lar que pertencia ao seu pai. Opa, peraí. Raquel aproveitou o momento, tá? Momento. Por quê? Porque eles iriam sair em segredo. Mas que ídolos eram esses se eles eram obedientes a Deus? Por que que eles tinham ídolos? Primeiro, né? Eles moravam na região onde os povos tinham seus ídolos, né? Mas aqui a gente já não parte para esse lado. Nesse período, todo um homem que tinha terras, ele tinha um ídolo, seria em forma de pessoas ou de animais, era como se fosse um documento daquela terra. Chamava ídolos, era um documento. Então, o que que ela fez? Ela pegou os documentos, por quê? Porque ela ficou com medo de o pai deserdar ela e não dar nenhuma parte da herança para ela. Sério? Isso. Então, esse ídolo que está dizendo aqui seria um documento da parte dela. Olha aí, olha o versículo 20. E Jacó logrou a Labão, o arameu, não lhe dando a saber que fugia, e fugiu com tudo o que lhe pertencia. Levantou-se, passou o Eufrates e tomou o rumo da montanha de Gileade. Na próxima aula, não vai dar tempo, nós vamos falar um pouquinho sobre esse assunto, tá? Tem algumas passagens aqui, por quê? Porque diante dessa situação, Labão vê que os seus ídolos não estavam mais lá, aí ele presume, ele viu que o genro fugiu e que ele roubou esses ídolos. Mas por quê? Qual que era o medo dele, né? O medo dele era que se ele roubou, então futuramente ele pode voltar e pegar as terras para ele ficar sem nada. Então esses ídolos eram um documento da herança. Ela com medo do pai não dar a herança, nenhuma parte da herança, acabou roubando aí. Então esses ídolos eram documentos, tá? Documentos ali. Eu sei que, assim, no início a gente, mas era ídolos porque eles veneravam. Não, era um documento da terra. Eu vou parar por aqui porque não dá mais tempo da gente continuar, gente. Mas se vocês quiserem fazer alguma pergunta aí sobre esse, na próxima hora nós vamos entrar mais nesse detalhe, tá bom? Eu sei que, acho que foi a Marli que falou, nossa, sério? É, Marli, realmente era isso daí. Eu já ouvi até pregações a respeito dessa questão de Raquel ter levado os ídolos, né? E eu ficava confusa mesmo, porque quando a gente lê mais à frente um pouquinho, a gente vai ver que Deus fala com Labão, né? Para não tocar em Jacó e tudo. E aí eu ficava pensando, mas como, né? Isaías 52 diz que faz separação entre nós e Deus, é o pecado, né? As iniquidades. Então, se Labão vivia em iniquidade, adorando outros deuses, como que ele poderia ter comunhão com Deus para Deus falar com ele? Né? Eu tinha sempre essa interrogação na mente. Mas Isso. isso explica. E a gente vai ver que Labão vai atrás desses ídolos. Uhum, Então, se Deus é, falava com ele, né? Se ele buscava Deus, então por que que ele ia atrás dos ídolos assim? então, Então, justamente é isso daí. Se vocês forem fazer uma pesquisa mais profunda a respeito disso daí, realmente vocês vão ver que, né, tá, esses ídolos realmente eram pequenas estatuetas, era de animais ou de próprias pessoas, assim, mas não era que eles veneravam, eram um documento em que comprovava que aquelas terras eram deles. Hoje nós temos como papel, né? Só que
nos dias de hoje, o negócio já está mudando, está saindo do papel e indo para o digital. Sim. O papel já está começando, mas o papel ainda tem o valor, tá? Então, esse ídolo aqui que Raquel furtou era o direito, era um pedaço da sua herança, só que ela acabou levando tudo aí e Labão ficou com medo, porque qualquer um poderia pegar a sua terra, ou futuramente o próprio Jacó poderia voltar e pegar toda a sua terra para ele. Eu vou só parar a gravação, gente. Tá? Que Deus abençoe todos tenham uma boa semana. Assim que tiver liberada a gravação, aí eu vou estar disponibilizando aí no grupo, tá bom? Amém. Deus